Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães já está com a gente aqui nos estúdios. Tudo bem, Vera? Boa noite. Oi, Débora. Oi, Carol. Boa tarde, boa noite para todos os ouvintes, para também quem nos assiste. Estamos começando aqui mais bastidores, análises e muita informação. É isso aí. Vera, Vou dar uma ideia aqui para o nosso ouvinte, Carol, do que a gente vai tratar aqui hoje com a Vera. A gente vai falar, obviamente, de pesquisa Quest. A desaprovação do governo Lula vem caindo aí de acordo com várias pesquisas, mas pela primeira vez essa desaprovação superou a aprovação, mesmo onde o presidente venceu as eleições em 22. Alerta bastante importante. A gente vai continuar falando de reforma ministerial. Quem é que vai para o lugar de Alexandre Padilha? A ministra, ex-ministra agora, né, Anísia Trindade, falou pela primeira vez, culpou a imprensa pela fritura, pelos vazamentos. Saque aniversário, vamos voltar a falar sobre isso também, até porque a medida provisória, o texto só vai ser divulgado na sexta-feira, mas o governo já informou que a modalidade popular desistiu de acabar com o saque aniversário, que era uma demanda inicial ali. A gente vai falar também sobre uma fala do ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, que defendeu punição adequada para evitar que uma nova tentativa de golpe de Estado aconteça, entre outros assuntos. Carol, vamos começar pela pesquisa Quest? Vamos começar pela pesquisa Quest, algumas repercussões, Débora, porque se a eleição presidencial fosse hoje, tem vários recortes aí, mas eu vou trazer esse de pesquisa eleitoral, tá? Lula não venceria ninguém em 6 possíveis cenários de segundo turno em São Paulo, né? O petista perderia para Jair Bolsonaro do PL, Tarcísio de Freitas do Republicanos e também o Pablo Marçal do PRTB, empataria com Gustavo Lima, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Estou trazendo esse recorte de São Paulo. O Felipe Nunes, que é o diretor executivo da Quest, deu uma entrevista hoje para o CBN São Paulo, disse que a situação é preocupante para Lula, mesmo com a derrota dele no Estado na eleição de 2022. Lula não perde apenas para o Bolsonaro, como aconteceu em 22, mas ele perde numa distância ainda maior se o candidato for Tarcísio de Freitas. Aparece empatado com Gustavo Lima e Pablo Marçal, que nem são, né, digamos, da política tradicional, e apresenta um empate com Romeu Zema e Caiado, que tem um altíssimo nível de desconhecimento do Estado. Ou seja, no fundo, o que a pesquisa está relatando é que no maior colégio eleitoral do Brasil, o Lula não só continua tendo uma desvantagem eleitoral e política, como também começa a ter dificuldades contra nomes que têm níveis de conhecimento muito abaixo dele. É um sinal amarelo, sem dúvida nenhuma. O Felipe Nunes disse que as questões econômicas são os principais motivos para a baixa popularidade de Lula no Brasil. A gente viu essa queda em todas as regiões, né, inclusive no Nordeste, e que o grande fator é a inflação dos alimentos. Ele destacou que a baixa credibilidade do governo, que não consegue cumprir as promessas de campanha, impactou aí na pesquisa. Eu acho que essa combinação da conjuntura negativa da economia, da percepção negativa de alimentos, com uma percepção um pouco mais generalizada de que o governo não consegue dar rumo ao país, ajudam a explicar essa queda tão significativa que a gente já tinha mostrado era nacional, mas agora a gente, ao aprofundar, né, ao colocar lupa nos estados, a gente vê que ela chega inclusive nos estados do Nordeste, na Bahia e em Pernambuco. É isso, gente. A fala então do Felipe Nunes hoje mais cedo no CBN São Paulo. A entrevista completa está no nosso site. E a desaprovação do Lula superando 60% nos 3 maiores colégios eleitorais, disparando também em estados do Nordeste, o que, claro, acende um alerta vermelho aí no Palácio do Planalto, né? Isso aí é mortal, porque a Minas, por exemplo, foi o estado pêndulo, tem sido o estado pêndulo em todas as últimas eleições e foi de novo em 2022. É engraçado como o resultado em Minas tem refletido o resultado no Brasil, com pouquíssimas variações, inclusive em relação às diferenças regionais do Estado, a capital Belo Horizonte votando de um jeito, o resto do Estado votando de outro. E agora, em Minas, a desaprovação ao Lula superou, inclusive, a do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles estiveram ali muito parelhos em 2022. O Bolsonaro venceu em BH,
perdeu no resto do estado, e foi isso que garantiu uma vitória por uma pequena margem do Lula em Belo Horizonte, mas com a derrota na capital, e agora isso se espraiando para todo o estado. Já tinha um movimento de direita na eleição municipal que muitos analistas evitaram já projetar para 2026, porque eleições municipais têm circunstâncias muito específicas, o eleitor vota pensando no município primordialmente, mas a leitura do conjunto da eleição municipal já permitia ver o centrão e a direita mais bem posicionados que os aliados do presidente Lula. E ainda assim, o governo demorou a agir, demorou a dar uma resposta. Logo depois da eleição, o Lula disse, olha, eu entendi que a gente tem uma dificuldade para falar com esse novo empreendedor, mas dali para frente não fez nada a esse respeito. Entendi que a gente tem um problema de comunicação digital. Sim, foi trocado Paulo Pimenta pelo Sidônio Palmeira, mas isso ainda não surtiu nenhum efeito, além do efeito na forma. E o problema do governo parece ser também de forma, mas principalmente de conteúdo, essa ideia de que não tem uma cara. Eu estava conversando agora com o cientista político Antônio Lavareda, ele também muito experiente em análise e em produção de pesquisas, e ele dizendo que o governo Lula 1 tinha uma cara muito clara, que promoveu a ascensão social da classe D e E, consolidou essa ascensão vertical, como ele chamou. Governo Lula 2, essa mesma característica aliada a grandes projetos, né? Foi a era do pré-sal, a era do PAC, e o Lula 3 não tem essa cara. Os programas que eles tentaram tirar da prancheta, eles têm alcance muito menor e uma visibilidade muito menor. Por exemplo, se você pegar o Pé de Meia, que é um programa que atinge poucos estudantes do ensino médio, ele não tem capacidade de escalonar como tinha o ProUni, que agora a gente está vendo o resultado, né? Os dados do censo hoje mostram que realmente, ao longo de uma década, triplicou o número de pessoas com diploma universitário. Então, é um programa que deixa um legado, de alguma maneira, cotas, mais ProUni, mais FIES, foi um conjunto de medidas capaz de alavancar ali o número de estudantes universitários, coisa que até agora não se tem na educação. E aí, pasta por pasta, você vai ver uma falta dessa marca muito clara, Débora. E o tempo está acabando, né, Vera? A gente está em fevereiro de 25, mais cedo o ministro Rui Costa falou mais uma vez, não comunicamos. O governo tem batido nessa tecla, tanto que houve uma mudança específica em relação a isso, mas se tivesse havido uma mudança verdadeira, eficaz, na comunicação, a gente já teria sentido. Exatamente. O que eles fizeram? Mexeram um pouco na rede social da Janja, mexeram um tanto na rede social do Lula. Ali o Lula aparece caminhando, teve a coisa do boné, teve uma gracinha aqui e outra ali, mas uma coisa substancial, a ponto de dizer, essa é a cara desse governo, então agora eu compreendo para onde esse governo está indo, o que ele quer me dar. E veja, não é que a economia vai mal, a economia tem bons números, cresceu acima de 3 ali, ou na faixa de 3, nos 2 primeiros anos do mandato. O próprio Lavareda também observou uma coisa interessante. No primeiro ano do governo, o Lula conseguiu o que o incumbente precisa, que é você manter todo o seu eleitorado e agregar um pouco. Então, ele manteve todo o eleitorado dele e agregou um pouco de quem tinha votado no Bolsonaro e se decepcionou com o 8 de janeiro, com as revelações sobre joias, tentativa de golpe, etc. No segundo ano, ele perdeu isso que ele tinha agregado e meio que manteve o que o elegeu, que foi uma margem restrita. E agora ele está tendo uma erosão de quem votou nele. E isso é muito grave para um incumbente. Você não pode ter a sua própria base eleitoral abaixo daquilo que teve na sua votação. E aí, né, meninas, a gente tem a reforma ministerial dentro desse contexto para tentar dar esse novo rumo, mas, por enquanto, ainda bem sem norte, como a Débora falou na abertura aqui do Viva Voz, deixando ruídos, deixando pessoas feridas no caminho, magoadas, como a ministra Nízia Trindade, que falou pela primeira vez sobre o processo de fritura a que ela foi submetida. Quem vai trazer um apanhado para a gente de a quantas anda essa reforma ministerial é o Igor Cardinho, ele já está na linha com a gente. Boa noite para você, Igor. Oi, Vera, muito boa noite para você, Débora e Carol. Pois é, o presidente Lula falou agora há pouco sobre a mudança na Secretaria de Relações Institucionais e bateu o martelo, disse que já tem um nome escolhido, mas que não poderia falar porque ele não conversou com essa pessoa ainda.
Já está escondido, mas eu não contei para vocês aí. Eu vou contar quando eu falar com a pessoa. Eu preciso fazer o perfil, presidente. Eu vou indicar a pessoa sem ter falado. Vamos ter paciência, tudo vai acontecer no tempo certo. Pois é, o Palácio do Planalto já trabalha na escolha desse nome e será um nome do Centrão, muito provavelmente para suceder Alexandre Padilha na Secretaria de Relações Institucionais. Os principais cotados, de acordo com os interlocutores ali do Planalto, são os deputados Isnaldo Bulhões, do MDB, e Antônio Brito, do PSD. Mas o principal cotado, a pessoa que é falada ali por quase todos os interlocutores, é o ministro Silvio Costa Filho, do Republicanos, mesmo partido de Hugo Mota, presidente da Câmara, atualmente no Ministério de Portos e Aeroportos. Essa dança das cadeiras que antes estava focada na cozinha ali do Planalto, nos ministérios mais próximos do presidente, que trabalham também no Palácio do Planalto, agora pode atingir pastas mais ligadas às bandeiras do governo. Há possibilidade de alteração nos ministérios de desenvolvimento social, por exemplo, que é a pasta do Bolsa Família, onde poderia sair o ministro Wellington Dias, abrindo espaço para outro quadro do PT, com a possibilidade de ser, inclusive, a presidente do partido, Gleisi Hoffmann. Outras opções para ela seriam a própria Secretaria de Relações Institucionais e a Secretaria-Geral, no lugar de Márcio Macedo. Nos bastidores, há também a indicação de mudança na pasta do desenvolvimento agrário, também uma pasta que o PT deve remanejar ali, trocar o nome de Paulo Teixeira para a entrada de Paulo Pimenta, a volta de Paulo Pimenta ao governo. Ele, que foi ministro das Comunicações, saiu dando lugar para Sidônio Palmeira. Esse rearranjo aí já é dado como certo, inclusive nesses bastidores seria uma troca de quadro do PT, o desenvolvimento agrário, que lida muito com os movimentos sociais ligados a agricultura familiar e também os movimentos sem teto. Além disso, tem também as mudanças no Ministério da Ciência e Tecnologia, com a possível chegada de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que é um quadro do PSD de Minas, o PSD que já vem ali querendo ampliar o número de ministérios no governo. Caso o Pacheco não assuma essa vaga, outro nome cotado seria o de Tabata Amaral, do PSB. Além disso, no caso da ida do ministro Silvio Costa Filho, atual ministro de Portos e Aeroportos, para a Secretaria de Relações Institucionais, o lugar aberto por ele ali em Portos e Aeroportos poderia ser ocupado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, mas isso ainda bastante aventado ali nos bastidores do Planalto. Mais cedo, o ministro Rui Costa comentou sobre a reforma ministerial, sem dar muitos detalhes, disse que isso fica a cargo do presidente Lula. Eu acho que o presidente quer alguém que vá fazer o que foi feito nesses 2 anos, um intenso diálogo com as 2 casas legislativas. Nós não tivemos dificuldade de aprovar os principais projetos. Os 2 presidentes hoje, do Senado e da Câmara, têm características pessoais diferentes dos seus antecessores, então acho que não teremos dificuldade. Eu não ouvi, nem internamente, nem publicamente, o presidente fazer qualquer correlação entre as mudanças no governo e o processo eleitoral de 2026. Pois é, e aí fica agora a expectativa do que deve acontecer provavelmente depois do Carnaval. O ministro, inclusive, disse que o governo está trabalhando para que o orçamento seja aprovado até o dia 20 de março. O governo ainda não tinha dado uma data ali, mas essa foi a data apresentada pelo ministro da Casa Civil. Vera, Débora e Carol. Obrigada, Igor Cardim. Veja como está tudo interligado, né, Vera? A queda na popularidade, essas reformas ministeriais, porque o que está sendo feito não está bem comunicado, é o que pensa o governo. E tem participação de ouvinte aqui, ó, a Val Camilo. Diz aqui, tem também o não cumprimento de muitas promessas de campanha. Cita a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Se deixarem para cumprir essas promessas no ano que vem, pode preparar as exéquias, ela diz aqui. Sim, está dizendo que o governo vai ter que se despedir, fazer ali sua missa de despedida, mas nesse caso do IR, o Lula tentou, né? Mas tentou de novo de uma forma mal planejada, mandou a reforma do imposto de renda juntamente com o projeto para garantir, para alicerçar o arcabouço fiscal. E aí as 2 coisas não se relacionaram bem,
Congresso votou uma e a outra está ali aguardando. O ministro Rui Costa falou, o Igor trouxe para a gente, em votar o orçamento até março. Então, até lá, esse projeto do IR não vai ser prioridade. Enquanto o Congresso puder, vai empurrar com a barriga. E aí entra a parte em que o ministro tenta fazer todo mundo de otário, inclusive a imprensa, os ouvintes, etc. A reforma ministerial não tem nada a ver com a eleição. Como assim, cara pálida? A eleição está com essa dificuldade toda que a gente está vendo. Tem toda a necessidade de fidelizar mais esses partidos. Hoje, até um advogado ligado àquele grupo Prerrogativas, que apoia o governo, falou: ele devia lançar aí um programa pé na bunda. Quem não apoiar o governo está fora. Só que o governo não tem toda essa gordura para queimar. Não pode chegar para as pessoas e falar: se não me apoia, você está fora, porque senão ele não aprova nem nada no Congresso esses 2 últimos anos. É uma costura muito complexa. O Igor falou aí uma série de nomes de quem pode entrar, quem pode sair, está tudo muito incerto ainda, mas o fato é que, por exemplo, na articulação lá, política, na Secretaria de Relações Institucionais, está havendo uma briga fratricida entre o PT e entre 2 aliados dentro do PT. O ministro Zé Guimarães, que era cotado para a vaga, e agora a Gleisi Hoffmann passou a ser cotada também. Eles são exatamente representantes do mesmo grupo e agora disputando e um falando mal do outro internamente por uma vaga. Aí fala, a imprensa vazou. Mas essas coisas chegam na gente. O que a gente vai fazer? Vai fingir que não está apurando, fingir que não está sabendo? Também tem isso. O governo culpa o mensageiro, culpa a imprensa pelos vazamentos. O presidente, não posso falar porque eu já escolhi, mas eu ainda não comuniquei. Esse período entre o que ele escolheu e não comunicou vai vazar. Não tem como não vazar. Se ele falou com 1 ou 2 ministros, esse 1 ou 2 ministros vão falar para alguém. Às vezes porque querem queimar, não querem que seja aquela pessoa. E, às vezes, porque querem que essa pessoa emplaque, então querem fazer o nome circular. Não tem bobo nisso daí, a imprensa não engana ninguém, não tem nenhum inocente útil. Quem vaza quer vazar. Se chega na gente é porque alguém quis que chegasse na gente. Então, vamos parar com esse negócio de a imprensa demite ministro, porque antes a gente tivesse esse poder, né? Não temos. Aí tem que ver qual o nível de interesse desses partidos todos, desses nomes aí de maior peso, em fazer parte do governo, né, Vera? Já se falou muito do nome do Rodrigo Pacheco, do Arthur Lira. Não sei se eu consigo imaginar o Lira pessoalmente no Ministério do Governo Lula. E de portos e aeroportos, Ministério de segunda Pois linha, entendeu? Um ministério que é menor. O Renan Calheiros tem o transporte, ou seja, todos os outros modais. E ele fica aqui com portos e aeroportos. Não tem o menor sentido, não vai acontecer. Mesmo ciência e tecnologia, também não sei se é uma pasta do tamanho para você fazer um governador de Minas, que é o que eles querem fazer com o Rodrigo Pacheco. Então, não me parece. E vai tirar outra mulher e pôr outro homem, vai criar outro tipo de crise. Essas coisas deveriam ser vistas num conjunto, não você ficar mexendo aqui, que aí você cobre um santo e descobre o outro, né? E a queda na popularidade também influi nisso, né? Também, porque aí fica essa correria e você vai atrás e tem que dar uma resposta e fica todo mundo ali exasperado para dar uma resposta e não refletem direito sobre o que querem, sobre que rumo querem dar, que cara querem dar, que propósito tem esse governo. Porque aí as peças deveriam ser para você chegar a esse propósito, né? E não para cobrir problemas pontuais aqui e ali. Não para resolver, por exemplo, o problema do PT, da sucessão no PT com o ministério. Isso é você transformar o todo numa parte, não o contrário. E a ex-ministra, né, Nízia Trindade, contemporizou a saída, na primeira fala dela, e também criticou a imprensa, culpou a imprensa pela fritura que ela sofreu, na verdade, por parte do governo, né? Exato. Ela claramente irritada, né, gente? Assim, ela culpou a imprensa, mas, no fundo, dava para perceber, ela é super elegante, mas ela estava claramente constrangida e irritada, né? Ela fez a diplomática, né? Foi diplomática ali para não atacar o governo e acabou saindo com essa. Exato. Eu fui uma das que cravaram que ela cairia. Fiz isso no sábado, mas é isso. Alguém me contou, gente. Eu não tenho ainda o poder. Tá derrubando ministra, hein, Vera? Não tenho esse poder. A Tati Vasconcelos falou que mais cedo um ouvinte mandou. A Vera Magalhães, certamente, com o aval da Globo, derrubou a ministra Nízia. Gente, pelo amor de Deus. Vera, né? se eu tivesse poder, hein? Quero jogar no seu time de vôlei. Não tá. No máximo que eu tenho poder é de ganhar o bolão do Oscar, amiga. Vocês veem na minha que a gente pode ganhar o bolão do Oscar, mas fazer e derrubar ministro ainda não. A gente diz o que a gente ouve, para isso que se apura, né? A não ser que façam, como está pensando em fazer o Donald Trump, que quem publicar coisa em off vai estar sujeito ali a uma
punição, algum tipo de perseguição, porque essa é a mais nova que ele está inventando. Se a moda pega, pode chegar aqui no Brasil também, mas até lá a imprensa está fazendo o seu trabalho. Bom, a gente tem mais assuntos aqui, mas vamos fazer o intervalo e a gente volta a conversar, trazer mais assuntos, inclusive as trampices, né, Vera? Trampices, vai ter trampices aqui Trampice também. é quase um quadro diário desse Viva Voz, gente. A gente volta já já. Estamos de volta com o Viva Voz. Eu, Débora Freitas, Vera Magalhães, aqui ao meu lado nos estúdios de São Paulo, Carol Moran nos estúdios do Rio de Janeiro. E a gente vai agora para Brasília, na Carolina Tomé, tem mais informações sobre as mudanças no saque aniversário do FGTS. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol, os nossos ouvintes. É isso mesmo, o governo federal anunciou mudanças no saque aniversário do FGTS e vai permitir a retirada do benefício por trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020 e o dia 28 de fevereiro, data da publicação da medida provisória. O saldo do fundo vai poder ser acessado de forma automática na conta do fundo. A medida deve beneficiar 12 milhões de pessoas e injetar cerca de 12 bilhões de reais na economia, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Os pagamentos vão ser feitos em 2 etapas. Inicialmente, os beneficiários poderão sacar até R$3 mil e valores superiores serão liberados após 110 dias. Após esse período, trabalhadores que aderirem ao saque aniversário e forem demitidos não terão mais acesso ao saldo integral conforme as regras. A modalidade é opcional e, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador só receberá o valor referente à multa rescisória de 40%, ficando, então, impedido de sacar o valor integral da conta. Em meio a essa questão, Débora, o governo já, inclusive, ensaiou algumas vezes acabar com o saque aniversário, que foi criado em 2019, no governo Bolsonaro. Hoje, Marinho negou que a continuidade do saque seja por conta da baixa popularidade do governo. O saque aniversário é uma distorção do papel do fundo. Veja, agora o governo não decide essas questões sozinho. Eu sou realista, pé no chão. Ao consultar o parlamento disse: isso aqui não tem chance de prosperar. Então eu não vou ficar insistindo com uma coisa que não tem chance de prosperar. Esse é o fato, tem nada a ver com popularidade. Em meio à queda da popularidade do governo, o ministro do Trabalho, Marinho, disse que o governo desistiu de acabar com o saque aniversário do FGTS. O ministro ainda disse que na sexta será publicada a medida provisória que autoriza o pagamento do saldo retido no fundo de garantia aos trabalhadores que aderirem ao saque aniversário e foram demitidos entre janeiro de 2020 até a data da publicação da MP. Os pagamentos serão previstos para iniciar em 6 de março, serão cerca de 12 bilhões de reais. Segundo o ministro, a medida tem como objetivo reparar prejuízos causados aos trabalhadores que fizeram o saque sem saber que ficariam ali sem acesso à multa rescisória 2 anos após a demissão. Mas a regra continua. Quem for demitido na semana que vem, por exemplo, não terá acesso ao saldo. Marinho anunciou ainda que, após o Carnaval, o governo deve publicar outra medida provisória para permitir que trabalhadores da iniciativa privada usem o FGTS como garantia para empréstimo consignado. As falas do ministro foram durante a apresentação dos dados do CAGED. Em janeiro, 137 mil empregos formais foram gerados no Brasil. O número é 20% menor que o registrado no mesmo mês do ano passado, quando 173 mil empregos de carteira assinada foram criados. Ao anunciar o saldo de empregos, Luiz Marinho chamou de baboseira a reação do mercado depois dele ter antecipado no início da semana que seriam mais de 100 mil postos. Débora e Carol. Obrigada, Ana, pelas suas informações. O ministro aí recuando, ele era o maior adversário da ideia do FGTS, saque aniversário, Débora, mas ele falar que o governo desistiu de insistir em questões que sabe que não vão passar no Congresso, já é um meio caminho andado, já é um bom caminho para essa melhora de imagem que ele precisa ter.
E, meninas, a gente recebeu ontem algumas dúvidas de ouvintes sobre saque aniversário e empréstimos. Gonçalo, da Zona Sul aqui de São Paulo, também a Samanta, perguntando como ficarão os empréstimos FGTS com parcelas que ainda vencerão. Os bancos vão quitar os contratos com amortização? Bom, isso vai estar detalhado no texto da medida provisória, mas eu apurei que essa medida do governo vai permitir o saque somente para os empregados que não estejam com a FGTS garantindo a linha de antecipação do saque aniversário. Então, quem fez empréstimos não vai poder fazer o saque do saldo, porque ele está comprometido justamente à garantia dos empréstimos. Gente, deixa eu trazer uma informação aqui de momento sobre emendas, porque o ministro Flávio Dino homologou o plano de trabalho apresentado pelo Congresso Nacional para aumentar a transparência na execução das emendas parlamentares. Diz que não há impedimentos para a liberação dos recursos, desde que as regras de transparência e rastreamento dos valores sejam cumpridas e que recebam o aval também do plenário do STF. É um plano que foi enviado ao Supremo, porque a Corte estava cobrando medidas, né, para garantir maior controle aí sobre a destinação de emendas, e aí o Congresso se comprometendo aí a cumprir alguns pontos para ver se o ministro Flávio Dino libera, né, o pagamento de emendas. Exato. Mais cedo, nossos colegas do Globo, né, Camila Turtelli, o Dimitrios Dantas e a Sara Teófilo, tinham trazido uma reportagem também falando que esse plano enviado pelo Congresso sobre como fazer a identificação, a individualização das emendas, portanto, garantir que elas tivessem rastreabilidade, tivessem ali transparência, tinha sido enviado e que isso ainda ia ser objeto de uma discussão. Mas agora o ministro, portanto, se antecipa, homologa esse novo acordo, uma nova tentativa de se chegar ao fim desse impasse, mas ninguém se engane, o ministro vai continuar olhando com lupa para esses critérios, para ver se eles estão sendo acompanhados, e vira e mexe, eu acredito que ele vai dar um freio, vai suspender por um tempo, vai pedir novas informações, vai pedir para a Controladoria Geral da União entrar e realmente auditar, olhar se estão rastreáveis ou não. E aquela ideia do Congresso de pegar um saldão do que ficou lá para trás e liberar de qualquer jeito, sem nenhuma transparência, isso aí eu acredito que ele vai gongar, não vai aceitar fácil, não. Tem um impacto político, né, Vera e Carol, mas é importante que essa transparência exista, porque é o nosso dinheiro, a gente precisa saber lá na ponta o que vai ser feito com isso. Óbvio, isso aí estava uma coisa totalmente descontrolada. A gente viu uma verdadeira indústria dessas emendas se formando nos municípios, empresas que já se credenciavam para receber esses recursos, e as investigações da Polícia Federal mostram que tinha um esquema de devolução de uma parcela do recurso que você bem disse é público, para deputados e senadores, ou pessoas indicadas por esses deputados e senadores. Então, um grande escândalo que começou a ser controlado ali pela ministra Rosa Weber, antes dela se aposentar, depois voltou para esse segundo round nas mãos do ministro Flávio Dino. Então, agora é aguardar para ver se vai ter um fim e se isso vai realmente ser rastreável. Tem outros detalhes aqui, gente, nessa homologação, porque a decisão do Flávio Dino vai ser submetida aos demais ministros, que vão decidir se confirma a medida em sessão do plenário virtual. E aí, o que o Congresso está se comprometendo? Né? As emendas só poderão ser executadas no orçamento de 2025 caso impedimentos técnicos sejam identificados pelo ordenador de despesas do Executivo, ou haja... Só não poderão ser executadas, né? Ou haja uma suspensão específica, anteriormente determinada pelo STF, para cumprir aí esses requisitos e oferecer mais transparência. O Legislativo se comprometeu a aprovar um projeto de resolução no Congresso Nacional, fazendo algumas adequações, inclusive com modelo de ata para liberação das emendas, constando ali o nome do parlamentar que está liberando, fazendo tudo em conformidade também com o portal da transparência. Uma promessa aí de dar um pouco mais de transparência, porque do jeito que está, né, gente, tem várias investigações correndo sobre essa farra com emendas, né?
Muito bem, 6 horas e 41 minutos agora. O Guilherme Muniz tem informações ao vivo em São Paulo sobre declarações do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, em relação à tentativa de golpe. Boa noite, Muniz. Boa noite, Débora, Vera, Carol, boa noite a todos os ouvintes. Pois é, Luiz Roberto Barroso disse que o julgamento do inquérito sobre essa tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil traz algum grau de preocupação, mas defendeu que tenha uma punição adequada para evitar que uma nova tentativa de golpe volte a acontecer no país. Essas falas foram durante um evento do Banco BTG Pactual, nessa quarta-feira aqui em São Paulo. Barroso disse que os fatos que foram narrados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República são como se estivéssemos voltando à década de 1960 com golpes militares e classificou as articulações pelo golpe como estarrecedoras. Também causa algum grau de tensão a investigação, e agora já com denúncia oferecida, sobre uma aparentemente estarrecedora articulação para um golpe de Estado. E, portanto, também é um julgamento que traz algum grau de preocupação pelas dificuldades de uma pacificação que eu acho que é necessária no Brasil. Mas o nosso papel é julgar e, portanto, não há como deixar de julgar uma articulação de golpe que aparentemente envolvia até planejamento de assassinatos. Barroso também disse que o Brasil acalmou do ponto de vista institucional, mas destacou que o julgamento dos investigados pela depredação das sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro não traz a paz necessária porque ainda gera uma certa divergência em partes da sociedade. A expectativa, a gente lembra aqui, é de que esse caso como um todo, o inquérito da tentativa de golpe, só seja julgado nos próximos meses, mas algumas decisões já estão na mesa do presidente da corte para serem tomadas em breve. Barroso terá que decidir sobre um pedido dos advogados do ex-presidente Bolsonaro para que os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino sejam considerados impedidos de julgar o caso, e a defesa do general Walter Braga Neto pediu que o relator Alexandre de Moraes seja declarado suspeito. O ministro, só para finalizar também nesse evento, abordou a discussão sobre as novas regras de transparência para as emendas que vocês mencionavam. Ele disse que o Supremo discute com o Congresso formas de melhorar esse processo, mas ressaltou que dinheiro público não pode ser distribuído sem projetos adequados, licitados e aprovados, portanto, defendendo aí essas regras para as emendas parlamentares. Vera. Obrigada, Muniz. É isso. Fica evidente aí que os ministros estão muito antenados nesses 2 assuntos, tanto o julgamento dos atos golpistas, quanto a questão das emendas. Eles têm uma maioria muito clara dentro da corte e vai ser difícil escapar dela. Nem os aliados de Jair Bolsonaro vão conseguir furar essa maioria. Ele, para evitar dizer que estava prejulgando, ele pôs esses aparentemente em tudo que ele falava, para não parecer que ele estava antecipando algum juízo e não pedirem o impedimento de mais um ministro, como a defesa de todos os denunciados vem fazendo. Mas já fica evidente que o ministro tem uma percepção clara de que o que estava em curso era, sim, uma tentativa de golpe de Estado, perfazendo aquela maioria que a gente sabe que existe na Suprema Corte a respeito desse assunto. A gente vai agora para um rápido intervalo, você fica com o noticiário da sua região e a gente volta já para o encerramento do Viva Voz. Faltam 10 minutos para as 7 da noite. Vamos a Brasília. Samantha Klein tem mais informações sobre declarações do governo de Donald Trump. Oi, Samantha. Oi, Débora. Olha, foi pouco depois, aliás, da votação de um projeto que pretende barrar o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, que o perfil oficial do escritório do Departamento de Estado americano para o hemisfério ocidental, que seria um equivalente ao Ministério das Relações Exteriores, publicou no X uma referência às decisões do STF. Essa publicação menciona indiretamente a derrubada de perfis da plataforma e também as multas aplicadas a redes sociais por descumprimento de ordens judiciais. Vale lembrar todo o imbróglio que está em andamento agora envolvendo o Rumble, que é uma plataforma de vídeos, e também
o grupo de mídia de Donald Trump. Esse texto do Departamento de Estado para o Hemisfério Ocidental foi republicado em português pela Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Diz o seguinte, que respeito pela soberania é uma via de mão dupla para todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil, e bloquear o acesso à informação e impor multas às companhias sediadas no território americano por se recusar a censurar as pessoas que são residentes nos Estados Unidos é incompatível com a democracia. Também é citado aqui a liberdade de expressão. E aí, como o caso trata de relações entre o Brasil e os Estados Unidos, o Itamaraty está estudando uma resposta a essa postagem que menciona o país. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está tratando do assunto, está consultando interlocutores justamente para definir o momento e o tom dessa resposta e se ela realmente deve vir neste momento. Débora. Samantha, acho que já tem a nota do Itamaraty, né? O Itamaraty reagiu à crítica do governo norte-americano, dizendo que o governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano da independência dos poderes, contemplado na Constituição Federal Brasileira de 1988. Portanto, saiu já a nota do Itamaraty a esse respeito. Vai ganhando aí áreas de crise diplomática, né? Vai ganhando corpo essa crise, né, com essa nota aí que foi redigida, então, ao longo desta tarde. O ministro chanceler Mauro Vieira decidiu reagir, né, algo que a gente já sabia que devia acontecer, provavelmente hoje, e esse tom realmente vem numa resposta, porque aqui a gente está tratando de diplomacia. Tanto é que no caso daquele projeto que pretende barrar a entrada de Alexandre de Moraes e até mesmo evitar punições a brasileiros, mas que tenham cidadania americana, norte-americana, ou tenham residência fixa nos Estados Unidos, o Itamaraty não pretende falar sobre esse ponto no momento, até porque esse projeto avançou na Comissão de Justiça, né, como se fosse uma Comissão de Constituição e Justiça do Congresso norte-americano. Então, tem que seguir ainda para o plenário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, depois para o Senado e depois para uma sanção. Então, você entendeu que não é o momento. E nesse caso do Rumble e também do grupo de mídia de Donald Trump, a AGU, a Advocacia Geral da União, também resolveu entrar nessa causa e, em parceria com o escritório residente lá, vai acabar fazendo essa defesa, porque o entendimento é que o Brasil está sendo evocado neste caso em que o Rumble está criticando e tentando impedir, né, essa decisão de Moraes com relação à suspensão de alguns perfis, como o do blogueiro Alan dos Santos, nessa plataforma. Ele que é um dos investigados no inquérito das milícias digitais. Obrigada, Samantha. E Vera, enfim, tem vários desdobramentos, né? Inclusive um desdobramento que acontece na imprensa americana. Exato. Hoje tem uma nota que eu considerei muito grave do Jeff Bezos, que é o executivo da Amazon e também do Washington Post, porque ele adquiriu o jornal, um dos mais tradicionais, um dos mais relevantes da imprensa norte-americana, dizendo que ele publicou isso numa rede social também, dizendo que estava dividindo com o público uma decisão, uma mudança nas páginas de opinião do Washington Post, que a partir de agora, todos os dias, vai haver editoriais no Washington Post em defesa do que ele chama de 2 pilares: as liberdades pessoais e a liberdade de mercado. E aí, essa coisa das liberdades pessoais, liberdades individuais e etc., a gente sabe que é um terreno aberto para se discutir, na verdade, desinformação, se defender o direito à desinformação, a discurso de ódio. Tem sido aí uma plataforma da direita e da extrema-direita globais para deixar sem qualquer tipo de punição toda aquela manifestação que, inclusive, pode influenciar politicamente
em vários países, etc. E isso está no cerne dessa discussão em torno das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Quando a gente vê os Estados Unidos querendo definir o que o Brasil pode ou não fazer na sua justiça, aí sim eles falam em soberania, mas isso sim é um ataque violento à soberania brasileira, porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes se aplica no Brasil. O Departamento de Estado norte-americano não tem nada a ver com decisões que a justiça brasileira toma referentes a funcionamento de plataformas e de empresas e de qualquer coisa em território brasileiro. Então, a gente está aí em vias de enfrentar uma crise, um incidente diplomático com os Estados Unidos, que a todo dia, né, Débora e Carol, lançam medidas loucas. Hoje o Trump fez a primeira reunião do gabinete, e aí foi um corolário de maluquices, inclusive essa ideia de uma espécie de resort na faixa de Gaza, em total desrespeito às famílias que tiveram ali mortos e que enfrentam há meses uma guerra sangrenta na região, o uso de inteligência artificial para projetar o que seria, enfim, uma coisa escabrosa. E a gente egotrip também, né, Vera? Oi? Aliás, só um detalhe sobre essa história do Washington Post, o chefe da página editorial, o David Shipley, pediu demissão depois dessa mudança aí da linha editorial. E essa história do vídeo de inteligência artificial mostrando uma Riviera em Gaza, além de ser uma afronta a todas as leis internacionais, né, e uma proposta de limpeza étnica, é uma egotrip, porque quando você vai ver o vídeo, tem lá uma estátua dourada do Trump, imensa. Aí depois aparece o Elon Musk sorridente. Imagina fazer uma Riviera em Gaza e botar uma estátua dourada, do Trump, né? Dourada. Uma coisa bem de ditador, de quinta categoria, de fascismo ali, com conotações claramente fascistas, a pose em que ele está. E é isso, ele também está defendendo esse cartão ouro para a residência de quem quiser ficar nos Estados Unidos, uma outra coisa totalmente fora de propósito, e dizendo que veículos que recorrerem ao sigilo da fonte para preservar quem passa informações do governo podem ser processados. Então, é ele caminhando todos os dias, passo a passo, ou correndo mesmo, em direção a suprimir valores democráticos muito arraigados na sociedade norte-americana. Isso já está se refletindo um pouco em pesquisas que mostram a queda de popularidade dele, mas a gente está ali vendo que, como os Estados Unidos não agiram contra as coisas que ele fez no primeiro mandato, ele voltou muito mais abusado, muito mais disposto a não ter nenhum tipo de limite. Isso com consequências para o mundo todo, Débora. E o tal cartão ouro vai custar $5 milhões. O equivalente é 29 milhões de reais. Então, para estrangeiros ricos se fixarem no país, enquanto ele deporta imigrantes que lá estão, imigrantes ilegais que estão... Os pobres, né, vão ser deportados, e os ricos, então, sendo convidados pela bagatela de $5 milhões. Para ajudar a pagar a dívida norte-americana, segundo ele. Tudo tem essa conotação, né, de limpeza étnica, de privilegiar bilionários e ricos, e, enfim, o sistema de freios e contrapesos norte-americano, o Congresso, as instituições vão se mostrando muito aparvalhados diante da rapidez e da ousadia do Trump em tentar bagunçar o coreto geral. Então, espero que eles encontrem um meio de fazer valer realmente as salvaguardas democráticas. Vera Magalhães, fim do nosso Viva Voz de hoje. Muito obrigada mais uma vez pela companhia. É isso, amanhã tem mais. Vocês ficam agora com a terceira hora do Ponto Final. Volto amanhã. Tchau, meninas. Beijo, Vera. Tchau, tchau.